Fala galera, tudo bem? Como vocês estão aí? Semana corrida, né? Realmente essa semana está corrida de informações aí também com relação a essa guerra doida que está acontecendo aí. A gente está monitorando tudo de perto para tentar ver aí qual o desfecho disso aí. Tomara que seja paz para ambos os lados, não é verdade? Bom, como o canal Amor e Paz sempre traz aqui para vocês uma passagem bíblica, não faremos diferente hoje, tá? Tem muita gente que procura o canal para realmente conhecer algumas passagens da Bíblia e muitos procuram o canal para fazer, né, essa analogia aos dias lá de trás, da época do bronze, com relação aos dias atuais de hoje, né? E muita gente assiste o canal com o objetivo de levar uma palavra de consolo, né? E às vezes está passando por algum problema, alguma dificuldade, e acaba que a palavra que está sendo, né, colocada ali ajuda, né? Os nossos comentários aqui, o bate-papo acaba ajudando um pouquinho vocês, tá bom? A gente vai falar sobre hoje Salmos na Bíblia, né? Mais precisamente Salmo 133. É um salmo um tanto que complexo de compreensão, mas a passagem de salmo na Bíblia no singular, né? E aí a gente coloca no plural salmos, porque são vários, né? Uma passagem poética da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Poética da palavra de Deus. É que, né, as passagens que vieram ao longo do tempo em salmos, elas foram decodificadas, elas foram traduzidas, né, de várias formas, e chegou, né, a nossa interpretação da maneira que está para a gente hoje. Eu me baseei aqui pela Bíblia King James, que é uma Bíblia de estudo de 1611, né, onde eu costumo dizer que aqui a gente consegue compreender na íntegra aquilo realmente que está sendo dito. Tem palavras que têm duplo, triplo sentido, que se modificou ao longo do tempo. Então a gente tenta trazer aqui para vocês aqui aquilo que há de melhor, na melhor tradução possível, para que nós possamos conversar e debater sobre o assunto, tá? Vamos lá, vamos iniciar aqui. Eu vou ler o Salmo 133, para aqueles que não conhecem, a grande maioria já sabe do que se trata o Salmo 133, mas não entende na íntegra como é, né, a interpretação aos dias de hoje, tá? Vamos lá. Salmo 133, canção gradual de Davi. Eis quão bom e quão agradável é para os irmãos habitarem juntos em união. É como o unguento precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desceu a orla de suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o orvalho que desce sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor comandou a bênção, a vida para sempre. Bom, a gente pega aqui o primeiro parágrafo, né, que fala: eis quão bom e quão agradável é para os irmãos habitarem juntos em união. Quando ele fala dessa questão de habitarem juntos em união, ele está se referindo a todo o povo de Israel, né? Porque o povo de Israel naquela época, e principalmente no comando de Davi, né, tinha uma grande parte que estava se debandando. E o povo de Israel nada mais é do que o povo de Deus naquela época, que queria mostrar que Deus era Deus através, né, da proteção que ele fazia sobre o povo dele. Ele dizia que o povo de Israel era o povo dele, mas na verdade o povo de Deus era o povo do mundo, porque quem criou o mundo foi Deus. Quem criou o homem foi Deus. Quem criou os animais, as plantas, os vegetais, tudo foi Deus. Então Deus, né, é o pai de tudo aquilo que existe e tem vida na terra, né? Então aí todo mundo se pergunta, mas como Deus poderia querer proteger só o povo de Israel, né, e crucificar o povo do Egito, né? E aí eu te pergunto também, como Deus permitiu que o filho dele fosse crucificado, né, na cruz, Jesus Cristo, né, derramou sangue por nós? Como ele poderia permitir isso, já que Deus é Deus, né? Então, como é que nós vamos interpretar essa passagem bíblica aqui em Salmos, né? Especificamente Salmo 133. Então, quando ele fala essa questão,
para os irmãos habitarem junto em união. Por quê? Porque ele não quer só a união do povo de Israel. Ele quer a união do povo do Egito, de Israel e de todos. E aí a gente faz uma analogia aos dias de hoje, nessa guerra que está acontecendo agora, né, entre Israel, né, com relação a essa questão do Irã, né, e os Estados Unidos está se envolvendo. E aí esse salmo aqui, ele cai muito bem como uma luva, né? Deus, ele não quer essa guerra. Deus jamais quis guerra nenhuma aqui na face da terra. Tanto é que ele acabou com a humanidade, com os animais, com tudo, e deu a possibilidade da Arca de Noé, onde Noé resgata um casal de cada animal e coloca ali, a própria família de Noé segue para dar sequência a uma nova evolução de vida para um novo homem. E ainda assim cresce, nasce um novo homem, evolui e as guerras continuam. Na verdade, chegamos ao Egito, onde você tem vários deuses que são idolatrados ali, e essa guerra, né, entre Israel querendo se libertar, né, do Egito, do povo do Egito, né, não é uma guerra que foi simplesmente uma guerra. Foi uma escravização desse povo de Israel, onde Deus coloca a mão e diz assim, olha, libertai o meu povo, né? E manda vários profetas, como Davi, Abraão e por aí vai. Chegamos até Salomão para tentar libertar o povo de Israel. Mas o povo de Israel também por si só é rebelde. E aí questiona, né, a fé em Deus e questiona Deus como um todo, se realmente ele existe, cadê a minha terra, cadê o meu local onde realmente eu vou poder ali cuidar dos meus animais e viver a minha vida em paz, né? E o povo de Israel vem cobrando e vem passando gerações e esse questionamento. Então o objetivo de Deus com tudo isso não era querer dizer que ele era Deus de um povo e inimigo do outro, não é isso. Deus tentou colocar para o ser humano que tem o livre-arbítrio a condição de que é bom que se viva em união e que se liberte de um Deus que não é o verdadeiro Deus, que não é o verdadeiro Deus do milagre. E aí Deus faz, né, aquelas pragas do deserto, né, executa tudo aquilo, abre o mar para o povo de Israel passar, e quando o exército do faraó vai passar, ele fecha as águas do mar através de Moisés, né, e mata não só o faraó, como todo o seu exército, né. Então ali ele quis mostrar que o único Deus que existe ali, que Deus do poder, era ele. E mesmo assim o povo não conseguiu enxergar, e até os dias de hoje, né, tem muita gente que não crê em Deus, ou que crê e blasfema da boca para fora. A gente vê hoje esse cenário dessa guerra, uma guerra tempestosa, uma guerra complicada, onde envolve armas nucleares, e essas armas nucleares pode realmente destruir tudo aquilo que o nosso Deus criou, que somos nós, que é a vida e que é o planeta, né? Então, aonde o ser humano chegou ao ponto de se autodestruir, ao ponto de destruir a todos por briga de território, por briga de questões materiais, coisas que ele jamais vai levar quando fizer a passagem dele, né? Então, eu acho que cabe aí uma reflexão sobre isso, sobre você, sobre os seus bens, sobre a sua vida, a vida que você leva, né? Será que vale a pena lutar, batalhar a vida toda, guardar dinheiro a vida toda e chega lá com 70, 80 anos de idade e aí você acorda para a vida, percebe que não vai viver mais tanto tempo assim, né? E aí às vezes não dá mais tempo de você aproveitar aquilo que você deveria ter aproveitado, que é o dinheiro que você guardou e trabalhou para isso, né? E quando eu falo aproveitar, não é só aproveitar comprando bens materiais, viajando, é aproveitar também doando, ajudando pessoas, fazendo valer aquilo que você fez, né? Porque tem muitas pessoas que não têm a mesma sorte e a oportunidade que você teve, né? Às vezes é falta de oportunidade mesmo. Falta de oportunidade que eu digo é um pai e uma mãe que tem uma condição de pagar uma faculdade boa para que possa se formar. E mesmo assim a gente tem alguns enviados do Senhor que conseguem fazer aquilo que é contra, né, toda a realidade da vida, né? Que ainda assim, com toda a dificuldade do mundo, consegue passar numa universidade pública, se recolocar e segue a vida. E esses que passam por esse momento, muitas das vezes são pessoas que doam muito mais, né? Então, fica aí a reflexão para vocês. E essa primeira passagem aqui desse parágrafo se refere a essa questão da união entre os irmãos.
Quais os irmãos? De Israel? Não, todos os irmãos, porque todos são irmãos, né? Baseado na palavra de Deus. Então ali Deus é pai de todos, então ele quer a união entre não só o povo de Israel, como o Egito, né? Que viviam em guerras e confrontos, e que perdura até hoje essas guerras, não com o Egito, mas Israel, Irã, antigamente era Irã, Iraque, e aí entrou agora há pouco tempo, teve o Hamas fazendo atrocidades aí, matando criancinhas, um negócio pavoroso, né? Então, assim, não vou entrar em questões políticas aqui, mas o mal sempre será o mal, né? E se você está envolvido com o mal, você automaticamente é um soldado do mal, do exército do mal. Então, assim, a gente tem que começar a analisar isso com maior ênfase e ser um pouco mais seletivo, né? Onde você quer pisar? Será que onde você está pisando está bom para você? Será que isso é legal? Está fazendo bem ao próximo? Então vamos acordar, pessoal, refletir sobre essas questões bíblicas que a própria Bíblia nos ensina a viver de uma forma bem diferente, tá bom? Então essa primeira passagem, Deus quer dizer aqui com esse salmo que ele quer a união entre os irmãos, né? Não só naquela época, como hoje, né? Tiramos como exemplo aí a guerra, aí. Deus quer o quê? Quer a união entre os irmãos. E aí vamos para a segunda passagem, né? É como o unguento. O que ele está querendo dizer com unguento? Unguento, na verdade, na linguagem aqui da Bíblia popular, né? Decodificando para vocês aos dias de hoje, é o azeite, né? É o óleo que desce sobre a barba, né? E aí ele fala aqui sobre a barba de Arão. Tá aqui, ó. Unguento precioso. O que é esse unguento precioso? É o óleo ungido, né? Sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, ou seja, é aquele enviado do Senhor, né, que é ungido pelo óleo do Senhor, e esse óleo é derramado em sua cabeça, e ele desce sobre a cabeça e sobre a barba, né, e sobre a orla de suas vestes, ou seja, o óleo se derrama, desce por todo o corpo e sobre a orla de todas as suas vestes. O que ele está querendo dizer com isso? Que, na verdade, é a santificação do homem, né? Que quando ele cria o homem, ele cria o homem de bem. E o homem de bem ele é santificado pelo óleo do Senhor e é ungido por esse óleo para que esse seja um enviado do Senhor e propague o bem sobre toda a superfície da terra, né? E aí ele vem aqui na outra passagem, né? Como o orvalho de Hermon. O que é o orvalho de Hermon? Hermon é um local, né? E nesse local é um monte, é um local sagrado, né? Onde ali tem a aparição de Deus. E nesse orvalho de Hermon é como o orvalho que desce sobre os montes de Sião. Ou seja, esse orvalho de Hermon está no monte de Sião, que é um local elevado, onde é a aparição de Deus e o contato de Deus com o seu enviado, né? Aquele enviado do Senhor, que nesse momento aqui é Davi, né? Davi é ungido pelo óleo do Senhor e é sagrado aí, né, o enviado do Senhor para pregar a palavra de Deus e reafirmar a existência de Deus diante do povo de Israel, e não só do povo de Israel, como todo o povo do planeta Terra, e aí sim, naquele momento, Israel, né, e o Egito, né? E, pois ali o Senhor comandou a bênção, a vida para sempre. E ali o Senhor comanda a bênção e a vida para sempre, ou seja, o Senhor abençoa o seu enviado, né, que é Davi, abençoa e comanda a vida para sempre. O que é ele comandar a vida para sempre? Ele dá a Davi a oportunidade de poder ter o direito, né, e o dever a ser cumprido, de causar a união entre os irmãos, né, do povo de Israel, para que depois essa união se dissipe por forma de exemplos, bons exemplos, para outras localidades, para outros povoados, e aí a gente traz isso para os dias de hoje, né? Então, assim, Deus, ele nos criou, né? A sua imagem e a semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. E temos o livre-arbítrio. Então, como nós temos o livre-arbítrio, e Deus sempre nos comanda diante das nossas intuições, sempre nos coloca no caminho correto, e Ele nos dá o livre-arbítrio para que nós possamos escolher qual o caminho que queremos seguir. E aí é o que eu sempre digo aqui nos meus vídeos, né? Qual é a semente que você vai plantar e o que você quer colher, né? Então a colheita, ela sempre depende daquilo que você está plantando, é a questão da lei da semeadura, né? Se eu plantar o mal, eu vou colher o mal. Se eu plantar o bem, eu vou colher o bem. E ele diz no final aqui, né?
comandou a bênção, a vida para sempre. Deus comanda a bênção e a vida para sempre. Ele sempre vai estar do nosso lado, comandando a bênção e a vida, a partir do momento que o ser humano prega e está do lado da paz e do amor, né? Então esse Salmo 133, ele traz uma reflexão muito grande e para os dias de hoje, né, essa analogia aos dias de hoje, e principalmente nesse momento que a gente está passando com relação a essa guerra que está acontecendo nesse presente momento, né, onde os Estados Unidos está querendo se envolver, e aí a gente não sabe até que ponto outros países possam se envolver, e aí possivelmente pode acontecer aí, não sei, né, o que passa na cabeça desses governantes, uma terceira guerra mundial, e aí é uma catástrofe muito maior daquilo que vem acontecendo hoje. Então nós não queremos que isso aconteça. E aí a gente prega o Salmo 133, onde prevaleça aí, né, a união entre os irmãos. Quais são os irmãos? Todos nós somos irmãos, né? Então, muitas das vezes a gente está pensando só na guerra que está acontecendo agora lá, né? Mas pensa na tua vida, leva isso para dentro da tua vida. E aquele irmãozinho que tem, que você não fala com ele, que você brigou com ele há 5 anos, e, né, que eu estou dizendo irmão, não é irmão de sangue não, é um amigo, é um colega de trabalho, etc e tal. Ah não, mas ele é uma pessoa muito ruim, eu não vou me rebaixar a ele. Né? Muito pelo contrário, você tem que se rebaixar a ele, porque você está mostrando para ele a sua humildade. E aí, se ainda assim ele não quiser, né, aceitar o seu perdão, ou talvez aceitar o seu pedido de desculpa, lamento muito, essa é a semente que ele está plantando. Aqui você está plantando é totalmente diferente, você está plantando uma semente do bem. Tem muita gente que pensa que às vezes é vergonhoso pedir desculpa, é vergonhoso se rebaixar, né? Todo mundo fala, ah, vou me rebaixar a ele. Não. A questão não é se rebaixar, a questão é querer viver em paz, né? E a paz é a melhor coisa do mundo. Por mais que você não retorne uma amizade como era antes, porque nunca vai retornar, fica sempre aí vamos dizer assim, uma marca, né, daquilo que aconteceu, mas pelo menos você está em paz consigo mesmo, você perdoou, você pediu desculpa, você pediu perdão, né? Perdoar, pedir desculpa, isso é de uma benevolência tamanha, você não faz ideia de quanto isso acalma o seu coração e emana energias positivas através do universo para você. Então não é vergonha nenhuma pedir desculpa, não é vergonha nenhuma pedir perdão e tentar viver em paz. Se ainda assim a pessoa que não fala com você quiser não continuar falando, mas ainda assim deixe ela, que é a semente que ela está plantando, está na Bíblia, né? Nós devemos dar o perdão a quem nos pede perdão. E se nós estamos pedindo perdão, quem nos deve o perdão é quem realmente deveria. Mas não significa que a pessoa te perdoou, que ela tem que continuar seu amigo, viver com você, não. Principalmente se não houver condições de convivência por divergências culturais, de pensamento, isso pode acontecer, mas que possamos viver em paz, né? É como o católico e o evangélico, né? O evangélico tem a sua denominação, ele acredita de uma forma diferente em Deus. O católico já acredita nos santos, em Nossa Senhora, de uma forma diferente. Os dois caminhos estão levando a paz e o amor? Estão, os dois caminhos estão pregando paz, amor e fraternidade. Então não tem o porquê discutir religião. A católica discutir que o que ela segue está correto e o evangélico discutir que o que ele segue está correto. É um respeitar o pensamento do outro e seguir em paz, né, no amor de Cristo. Então essa aqui é a realidade e é o que eu venho trazer para vocês referente ao Salmo 133. Né? Eu espero ter ajudado um pouquinho, com um pouco de conhecimento que eu tenho, né, e levar um pouquinho de paz e amor para dentro da sua casa. Tá bom, gente? É isso que tinha por hoje. Vamos agora para a nossa oração de encerramento e a gente faz outros vídeos aí mais interessantes para vocês, tá bom? Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui de novo, pregando a Tua palavra que está contida na Bíblia, e que o Senhor possa pairar a Sua mão sobre esse povo sofrido de Israel, do Iraque, do Irã, o povo do Egito, o povo de toda aquela parte do Oriente, para que eles possam acalmar o seu coração e viver em paz e viver em união, né, em sua própria harmonia, Senhor, para que todos nós possamos ter um país, um mundo, um território mais em paz, Senhor. Que o Senhor possa permitir que o coração de cada um possa ter a dúvida se está certo cometer um crime, fazer algo que há de errado ou não, porque quando ali habita a dúvida, habita a possibilidade de se resgatar uma alma para o lado do bem. Que assim seja. Amém. Que o Senhor possa abençoar todos
que estão aí assistindo esses vídeos e que esses vídeos possam ajudar a acalmar o coração de todos. Que assim seja. Amém. Até a próxima, pessoal. Não esqueça lá, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o vídeo com pessoas que você acha que possa precisar de uma palavra. E se quiser conversar comigo, pode me chamar lá no chat, lá, nas mensagens. Eu terei o maior prazer em responder, sempre respondo, tá bom? Fiquem com Deus.